Oi, gente, como prometido, eu vim aqui fazer o vídeo que vocês pediram, né? Vocês deixaram perguntas no Instagram. Estou aqui com a minha maravilhosa parede de cimento. Gente, eu estou aqui na minha obra. Aqui no canal mesmo já tem vídeos dela, tá? Eu tava inclusive gravando o vídeo aqui, mostrando os detalhes. E aí, como tá calmo agora, os pedreiros já foram. E aí eu falei assim, não, esse é o momento que eu vou gravar com a minha parede maravilhosa, com a minha tomada. Então é isso. Vamos lá, gente. Eu selecionei alguns pontos, né, que seriam importantes. Minha cadeirinha de praia, né, não pode faltar, tenho que falar dela. Eu selecionei uns pontos, na verdade, umas perguntas que pra mim foram as mais importantes, né, que vocês deixaram lá no Instagram. Inclusive, se vocês tiverem outras dúvidas, comentem aqui, tá? Aproveitando, não custa nada pedir, gente, se inscrevam. A gente precisa pelo menos chegar a 1000 inscritos, né, para que o canal venha se desenvolver mais ainda. Então vamos lá. Inclusive eu fiz uma colinha, tá aqui no meu caderninho de viagem. Esse caderninho aqui, gente, é um caderno que organiza viagens, das nossas viagens, e não poderia faltar, né? Vamos lá. A primeira pergunta que sempre fizeram pra gente, que desde que a gente tava viajando, desde que a gente chegou de viagem, pra quem não sabe, faz mais ou menos da data desse vídeo, né? Faz mais ou menos 1 mês e pouco que a gente chegou de viagem, então a gente ainda tá meio com aquela sensação, uau, nossa, não acredito que eu viajei, que eu fui pra Israel, que eu tava lá. Então a gente ainda tá meio assim em êxtase, né? Não faz muito tempo que a gente chegou. Uma das perguntas que mais fizeram lá no Instagram foi: qual foi a agência desculpa. Qual foi a agência que nós fomos, né, na verdade. A agência que a gente foi a West Travel. Era uma agência que algumas pessoas que eu conheço já foram, né, para Israel com ela. Então foi a agência escolhida. Vou deixar aqui o link, né, o nome da agência aqui para vocês não esquecerem. E assim, o que eu falo para vocês? Sempre pesquisem, tá? Existem várias outras agências de confiança, né? E com preço também legal. Eu acho que vale muito você sempre tá aí pesquisando. É super válido. Dentro desse ponto da agência, que é a pergunta que fizeram pra gente, né? Qual foi a agência? Eu quero mencionar algumas coisas. Antes de você entrar em contato com a agência, não só antes, né? Mas quando você decidir e tal, quero viajar para Israel, já estou decidido. Então, tenha em mente mais ou menos a data que você pode se ausentar. Por exemplo, se é carteira assinada, vou tirar minhas férias em novembro. Então, você vai ali entrar em contato com a agência já perguntando se tem alguma caravana para novembro, sabe? Então, é mais ou menos assim. Já tenham isso em mente. Outra coisa, quando você vai falar com a agência, existem vários roteiros. Existem o Egito e Israel, que foi o que a gente fez. Existe Israel e Jordânia. Existe Israel e Dubai e Egito, né? Então, mas essa agência que a gente foi raramente faz mais esse percurso, né? Que seria maravilhoso ir para Dubai, Egito e Israel. Mas vocês vejam o roteiro. Dentro desse roteiro, né, dentro dessa viagem, vocês vão ver o roteiro do que vai ser feito lá em Israel. Também é muito importante vocês verem tudo isso detalhado. Se tem algum ponto que você sonha em ir e não está incluso nesse roteiro, então você já vê o outro roteiro de outra viagem, tá? E também eu acho que pra mim, quando eu entrei em contato com a agência, foi um ponto muito importante pra mim, que foi quem iria liderar, né? Ou seja, o pastor que ia estar junto com a gente. Porque o que acontece? Lá em Israel, a agência já tem um guia esperando para falar sobre os locais, o que de fato aconteceu ali. E também é interessante, para mim era um ponto muito importante que tivesse também um pastor que falasse da parte espiritual. Então,
isso também foi algo que eu botei no meu caderninho que eu queria, que seria uma das condições, né, pra gente fazer, bater o martelo, na verdade, em qual roteiro a gente iria fazer. Pra quem não sabe, a gente foi com o pastor Cláudio Duarte, que é uma bênção. Quando a gente viu lá no roteiro que teria uma renovação de votos, aí mesmo que eu falei, não é essa, e a gente vai em nome de Jesus, e foi uma bênção. Daí, então, leve em consideração esses pontinhos que eu falei pra você. Uma das outras perguntas também, né, já indo pra próxima pergunta que fizeram, é a que foi recorde: é seguro? É seguro para Israel? Porque a gente só ouve falar de guerra, só ouve dizer que eles andam em conflito. Então, assim, gente, o que eu posso dizer para vocês é que sim, é seguro. Lá a gente não vê nada disso, não tem essa sensação de medo, né? Eu acredito que fica ali mais isolado entre as fronteiras. Existe sim uma tensão lá nas fronteiras, em umas cidades lá próximo da faixa de Gaza, mas a gente nem vai para aquela região. Jerusalém sim é seguro. Lá tem muito turista, gente. Você tá saindo do hotel, você tá se encontrando com brasileiro. Inclusive, vários dos vendedores lá conseguem falar um pouco, entender um pouco de português, né? Então, é uma cidade muito movimentada, é um local muito movimentado de turista, né? De fiéis, posso dizer assim. Então, essa questão, esse ponto da segurança, podem ir tranquilo que é seguro. E outra pergunta também que foi recorde é a questão dos valores. Eu sei que muita gente se assusta quando a gente fala os valores que é para ir para Israel, porque as pessoas, eu acho que já colocaram na mente, não consigo, ai nossa, o que eu não iria fazer com esse valor? Então, assim, gente, quando uma pessoa fala para mim que tem um sonho de viajar para Israel, até mesmo para outros lugares, eu sempre falo, é realmente muito importante para você, porque olha, para mim é muito importante. Então, eu acho que valeu, na verdade, cada centavo investido. Então, eu faria, inclusive, a gente já está pensando em ir no próximo ano, né? Que tem outra caravana com o pastor Cláudio Duarte, a gente está pensando, não é nada certo, mas a gente está pensando em ir. Ou seja, a gente foi muito impactada nessa viagem. Então, todo o dinheiro que nós investimos foi válido. Então, você tem que se fazer essa pergunta, é válido para mim? Porque às vezes as pessoas só focam muito nessa questão, nossa, uau, tudo isso. Então eu acho que quem pensa assim não tem muito esse desejo de viajar, né? Agora quem se planeja, eu sempre também falo para as pessoas que falam que querem viajar, se planejem. Por quê? Por ser uma viagem com valor caro, né? A gente fala assim, um valor bem simbólico, né? Você tem como se planejar e as agências te dão essa facilidade. Como? A agência, ela parcela no boleto, ela parcela no cartão, ela faz em depósito, né, pagamento por depósito bancário. Então, há uma série de formas que ela facilita. Tem a questão também que você pode pagar a longo prazo. Eu fiz um vídeo, eu não sei nem se eu cheguei a postar esse vídeo, mas eu fiz um vídeo falando como que eu me sabotei por muito tempo e acabei que deixei por muito tempo de não ir para essa viagem, né? Na verdade, eu adiei por muito tempo, porque eu mesma me sabotava. Eu pensava assim, eu não vou passar todo esse tempo pagando. E para uma viagem daqui a 3 meses que tinha, né? Eu também não iria conseguir pagar porque era eu e meu esposo. Então eu ficava nessa, dizendo, eu não vou passar 1 ano pagando, não vou passar 2 anos pagando. E aí, quando eu decidi, eu não passei muito tempo, mas também não foi, tipo, daqui a 3 meses, eu acho que eu passei 6 meses, foi 7 meses pagando. E assim, não pensem nisso, gente, se vai demorar muito, durante esse tempo, vou passar 2 anos pagando, eu nem sei se vou estar viva quando chegar lá nessa data, eu nem sei o que vai acontecer. Então, assim, se informe com a agência o que pode fazer caso no dia você não consiga ir ou acontecer alguma coisa, enfim, você pode ter reembolso. Então, tudo isso é bom você se informar com a agência, tá? E aí até te facilita mais você ter essa coragem de fechar o contrato, né? Então, essa questão que eu falei pra vocês,
tem a possibilidade de passar 2 anos pagando, então facilita muito o valor. Por exemplo, qual é o valor que tem em média no mercado? Gente, você ainda encontra pouco, mas ainda encontra algumas agências que cobram 15 mil, tá? É isso mesmo. Não fechei, gente, eu vi. É verdade, você consegue pagar. Então, tem algumas agências que ainda cobram 15 mil, mas geralmente depende muito do roteiro, depende também do pastor, né? Eu sei que muita gente vai falar, isso é um absurdo, por causa do pastor tal ser mais caro. Gente, eu acho que nem é culpa do pastor, é mais a agência que contrata um pastor que é conhecido no nosso meio e acaba encarecendo um pouco a viagem. Mas também o roteiro faz com que também a viagem possa ficar um pouco mais cara ou um pouco mais em conta, né? Então eu acho que é sempre importante vocês colocarem o prós e o contra. Vocês querem ficar em hotel bom? Qual é o padrão de hotel? Então tudo isso, gente, influencia, tá? Essa questão de valores. Então eu encontrei de 15 mil, de 20, até de 24.500 eu já vi. Isso para uma de pacotes, na verdade, de 15 mil, 24.500. Isso para uma pessoa. Se você soma e vê o valor total que fica. Mas assim, gente, agora falando da minha experiência, foi algo sobrenatural. É uma viagem que você volta outra pessoa. Engraçado que a gente escutava. Existiam algumas pessoas na nossa caravana que já tinham ido e elas sempre falavam, vocês não vão voltar o mesmo. E eu fiquei com aquilo, mas gente, mas como? Eu sei que é impactante, eu sei que é um lugar diferente porque Jesus andou, então é um local, né, fora daquilo que a gente já imaginou. Mas eu queria, realmente entender por que as pessoas falavam isso. E, gente, é tudo verdade. Você volta a outra pessoa. Você, quando tá lá, você tá se sentindo na Bíblia. Andando ali na Bíblia. E eu acho que a emoção maior é quando você chega em casa que você fala assim, uau, não acredito que eu fui naquele lugar. Sabe, a gente teve experiências extraordinárias. Uma delas foi lá no Monte Sinai, que na Bíblia relata, né? Quando Deus se encontrou com Moisés, falou para ele, tira a sandália dos teus pés, que o local onde tu pisa é santo. Então a gente subiu aquele monte, a gente está naquela península, né? Não sabemos qual foi o monte real que Moisés subiu, mas a gente sabe que foi naquela região do Monte Sinai. Então aquilo é muito, muito, nossa, é fora do comum. Você ir com a mente aberta, você ir realmente focado, porque, gente, não é uma viagem de lazer, não é uma viagem que você vai se divertir, é uma viagem realmente de encontro com Deus, de encontro com Cristo, de mudança, sabe? Você tem que ir com a mente para voltar melhor. Então, é algo extraordinário na vida da pessoa, na minha vida, na vida do meu esposo. Nós voltamos outro casal. A gente teve a honra e a graça, né, de ter renovado os nossos votos lá. Até hoje eu não acredito que a gente renovou os votos em Israel. Eu já vinha comentando com ele, né, que eu queria fazer a nossa renovação de votos quando a gente fizesse 10 anos de casado. E aí Deus nos surpreendeu. Não foi com 10 anos de casado, foi com 9, mas eu fico até emocionada, gente, porque realmente foi lindo, lindo o amor e o cuidado de Deus com a gente. Então, assim, essas foram uma das perguntas que mais fizeram pra gente. Se vocês tiverem outras, comentem aqui o que eu puder tirar de dúvida, ou até mesmo o que eu puder para incentivar vocês a fazer essa viagem, porque eu sei que vocês não voltam o mesmo. É um lugar aqui onde você pisa, você sente a glória de Deus, você olha para aquele povo e vê um povo adorador, sabe? Você, ao olhar para os judeus, você consegue sentir o amor, né? Você olha e já parece que já ama eles, porque aquele povo sofreu muito, é um povo muito sofrido, que para hoje ter a liberdade que eles têm, eles sofreram muito, gente. Essa aqui é a verdade. E você olha ali, você sente a glória de Deus naquele lugar. Eu faço uma observação para quem sempre eu converso e a gente entra nesse ponto da nossa viagem, que Jerusalém você respira,
né, a adoração, porque aquele povo adora 24 horas por dia. A gente foi no final do Shabat deles, né, lá no Muro das Lamentações, e o Shabat começa ao pôr do sol da sexta-feira e termina ao pôr do sol do sábado. E aí, ou seja, os ônibus durante esse período não circulam, então muitas coisas não funcionam, porque eles estão em casa, adorando, em família. E aí a gente deixou para ir no Muro das Lamentações à noite. E a gente via que já tinha acabado o Shabat, né, os ônibus chegando com vários jovens, várias pessoas para ir adorar no Muro das Lamentações. E isso era meia-noite, chegando gente para fazer as suas orações. Então, aquilo me impactou muito, sabe? E eu sei que vocês serão impactados também. Então, gente, é isso. Depois eu vou vir aqui mostrar para vocês num outro vídeo, para não ficar longo esse, o que a gente comprou, nos locais que a gente visitou. Então, eu vou fazer esse vídeo mais detalhado e vou dar oportunidade para vocês também comentarem aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, né, que eu não falei. Essas foram as 3 perguntas que mais fizeram, né, sobre a viagem. Então, se vocês tiverem mais outra dúvida, pode comentar aqui que eu vou responder, né? Eu sempre estou respondendo os comentários de vocês. Então é isso, gente. Comentem aqui, curtam, né, na verdade, e se inscrevam, que é muito importante. Tá, gente? Beijo e até a próxima.